Salve galera do sexto ano, eu espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Bom, hoje a gente vai fazer o último vídeo referente às explicações do módulo 5. Então eu queria que vocês ficassem atentos, porque essa aula, esse vídeo também se relaciona ao trabalho que vocês têm que fazer, que é escolher uma das religiões orientais ali da China e da Índia e falar sobre elas. Hoje eu vou falar sobre duas religiões, que é o hinduísmo e o budismo, certo? Bom, o hinduísmo ele não tem um fundador. É uma religião que ela vem se transformando ao longo dos anos. A crença nasceu no norte da Índia, né? Cerca de 3 ou 4 mil anos atrás. As suas raízes, elas partem de 1500 a.C., quando os povos arianos chegaram ao Vale do Rio Indo, né? Esse início, ele está registrado num livro que a gente conhece como Vedas, certo? Era comum, então, entre os hinduístas, a prática de oferendas, e ainda tá? Buscando favores dos deuses e para controlar as forças do caos. Por volta do ano 1000 a.C. até 500 a.C., é conhecido uma virada da religião hindu. Foram escritos textos que ficaram conhecidos como Upanishads. Esses textos são introduzidos as noções de Brahma, que nada mais seria do que uma força espiritual essencial, em que se baseia todo o nosso universo. Então, a Brahma é uma força espiritual que permeia tudo, tanto as coisas vivas como as não vivas. Então, seria uma energia criadora e fundadora do universo, certo? Bom, o que acontece? Todos os seres vivos, então, nasceriam do Brahma, vivem dentro da ideia do Brahma e, ao morrer, retornam para o Brahma, certo? Uma das particularidades do hinduísmo é a distinção e estratificação em castas ou classes, né? No início haviam apenas 4 castas, que eram os brahmanes, os guerreiros, os artesãos, comerciantes e agricultores e os servos. Com o passar do tempo, quando a sociedade vai se desenvolvendo, né? Essas castas elas aumentam, tá? E no início do século XX havia nada mais, nada menos do que 3.000 castas, certo? Bom, o termo casta, ele significa nascimento, tá? Ou tipo, e se associava, né, à profissão de cada pessoa, certo? Então, cada casta tinha um código de comportamento único, era um código religioso único e a posição em que você nascia, a casta que você nascia, era determinada pelo teu nascimento, certo? Isso influenciava até com quem que a pessoa poderia ou não se relacionar, se casar, tá? Apesar de esse sistema de castas ter sido abolido oficialmente na Índia, ele ainda exerce muita influência na cultura indiana, tá? Então, assim, apesar de várias lutas para acabar com esse sistema, que é um sistema que, queira ou não, que segrega, né? Que divide, que é problemático, até porque a Índia é um país extremamente populoso hoje, é difícil lidar com esse tipo de coisa, mas apesar disso, tá? As castas ainda exercem uma grande influência na cultura da Índia, certo? Bom, vamos lá. Outra particularidade é a adoração à vaca, galera. A vaca, ela é um animal sagrado na sociedade indiana. Ela é objeto de culto e de adoração, certo? Ela se tornou um símbolo da vida. Então, é muito importante para a agricultura, né? Já que o cocô da vaca, o excremento da vaca, é o principal fertilizante utilizado na agricultura, certo? Em termos de culto, a vaca ela é considerada mais pura do que um brahmane. Então, tocar a vaca é capaz de purificar alguém, tá? Assim como fazer uso dos derivados, né? Leite, manteiga, em cerimônias religiosas, tá? Outros animais, além da vaca, também são considerados sagrados, como o macaco, o crocodilo e a cobra,
certo? Em virtude disso, a grande maioria dos hinduístas é vegetariano e também praticam a ideia, o ideal de não violência, certo? Bom, o que acontece? Os hinduístas, eles acreditam que a gente tem uma alma imortal, certo? E que depois da morte a gente volta a nascer em outro ser vivente, que pode ser um humano ou não. Como é que a gente vai saber como é que será a nossa próxima vida? De acordo com o que a gente viveu nessa. E o que a gente vive nessa é um reflexo da vida passada. Então, para eles, tem uma ideia que chama karma, que nada mais é do que uma lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que a gente faz nesta vida vai refletir na próxima. Tudo o que a gente fez na vida passada está refletindo nessa. Sacaram? Então, o karma, eu gosto de usar essa analogia como se fosse uma mochilinha que a gente vai carregando durante os anos. As coisas boas que você faz tiram peso da tua mochila. As coisas ruins que tu faz aumentam o peso da tua mochila, certo? Qual é o objetivo, então? É sair desse ciclo das encarnações. Como é que é possível sair do ciclo das encarnações? 3 maneiras. Primeiro, realizando sacrifícios e boas ações, que é através do karma, ou seja, acumulando bom karma. Segundo jeito, conhecimento, ou seja, quando a gente compreende que a verdadeira natureza da vida como é que eu vou explicar isso? Quando a gente entende que Brahmani, ou seja, que a força espiritual, ela permeia tudo e a gente tem uma consciência da nossa ligação com essa força espiritual, a gente consegue parar de encarnar ou, por último, agindo desinteressadamente, ou seja, quando você faz as coisas boas sem pensar em recompensas, certo? Bom, o hinduísmo tem mais de 3.500 deuses e deusas, tá? Mas os 3 mais importantes é Brahma, que seria o criador, né? Vishnu, que seria o que sustenta o mundo, e Shiva, que seria o que destrói o mundo para que Vishnu reconstrua. Olhem que loucura isso, né? Então, basicamente, para os hinduístas, o que você faz, as suas ações na vida, elas são muito mais importantes do que os rituais, certo? Agora eu vou falar um pouquinho do budismo. O fundador do budismo chama Siddhartha Gautama. Reza a lenda que ele era um príncipe que vivia cercado de luxo e riqueza e tal. E um dia, o pai dele recebeu uma profecia, ou seja, tipo uma previsão de futuro, que dizia que se ele saísse de casa e visse a miséria do mundo, ele ia deixar de viver nesse mundo. Então o pai dele fez tudo para que ele vivesse dentro do palácio sempre, sempre, sempre. Só que o que acontece? Aos 29 anos ele se arrisca, sai do palácio. Daí o que ele encontra? Um velho, então ele se depara com a velhice, né? Uma pessoa doente e uma pessoa morta. Então ele se compadece com a humanidade, certo? Ele sente uma grande compaixão pelos seres humanos. De volta ao palácio, ele renuncia a tudo, ele não quer mais viver aquela vida de luxo e parte para uma vida de andarilho. Olhem só. Depois disso, ele vai para um lado oposto, assim, totalmente oposto. Então, ele vivia no luxo, ele vai para um lado muito oposto. Ele vai se alimentar cada vez menos, tanto que reza a lenda, claro, que ele passa a se alimentar de 1 grão de arroz por dia e ele consegue sobreviver com isso, certo? Dessa maneira, o que ele esperava? Aprender a dominar o sofrimento. Então, ele adotou um caminho que chama caminho do meio. Aí, no módulo de vocês vão encontrar o que tem aí de referência ao caminho do meio, certo? Então, ele busca se iluminar por meio da meditação. Então, aos 35 anos, ele vai alcançar essa iluminação e vai se tornar um Buda, que nada mais é do que um ser iluminado. Ele chega à conclusão que todo sofrimento que a gente tem é causado pelo desejo que a gente tem, certo? Então,
Só quando a gente consegue superar o desejar as coisas é que a gente consegue escapar dessa roda de encarnações, porque o budismo tem muitas ligações com o hinduísmo. Também acredita que a gente morre e renasce, morre e renasce. E qual seria o jeito para o Buda para a gente se livrar dessa roda de encarnações? Quando a gente superasse o desejo. Durante 7 dias e 7 noites, o Buda vai ficar embaixo de uma árvore meditando. Vai alcançar um estado de consciência absoluto, ou seja, ele vai conseguir perceber a realidade acima e além do tempo e do espaço. A esse estado meditativo, os budistas vão chamar de nirvana, e esse, tecnicamente, seria o objetivo de todos os budistas, que é alcançar o nirvana. O Buda, ele vai seguir falando dos seus conhecimentos, né? Vai chamar a atenção de muita gente que vai começar a seguir ele. E durante 40 anos, eles e os seus discípulos vão andar pela Índia espalhando os seus ensinamentos, certo? O que é importante para Buda? Primeira coisa, se as suas ações têm consequências, o ciclo do renascimento e da morte, ele começa no pensamento, na palavra e no ato. Prestem atenção. O homem, basicamente, colhe exatamente o que ele planta, certo? Não tem um Deus que vai te salvar, não tem salvação divina. A ideia é que o responsável pela tua salvação, ou seja, por um dia você parar de encarnar e viver nesse estado de consciência que é o nirvana, é você mesmo. Então, assim, galera, ó, a salvação, abre aspas, fecha aspas, seria escapar, então, dessas reencarnações. Como é que a gente faria isso? Primeiro, controle do desejo. Como é que eu controlo meu desejo para Buda? Via meditativa, ou seja, pela meditação, controle de pensamento e respiração, certo? Também você deve praticar ações que te livrem do karma, ou seja, só boas ações para tua mochila ficar bem levinha, certo? E por último, galera, é legal a gente deixar claro que o budismo não tem deuses, certo? Alguns budistas até adotam, né, uma simpatia por alguns deuses hindus, mas o budismo em si, a ideia do Siddhartha Gautama, ela não está ligada com providência divina, com salvação divina. É um lance de responsabilidade individual. Um beijo para vocês. Próximo vídeo, então, a gente vai resolver os exercícios do módulo. Beijo, até!